e queridíssimas escribas, é a última vez que eu vou falar sobre isso, porque chegamos ao fim do nosso curso Os Mundos de Dentro, né? Os Estudos em Escrita Criativa de 2021. E foi muito especial, eu só tenho que agradecer a essa construção juntos, a quantidade de textos maravilhosos que vocês mandaram, o crescimento de vocês, é muito bom a gente conhecer pessoas de outros estados do Brasil e até de outros países, né? Tem gente de Portugal, tem gente de Porto Alegre, tem gente de vários lugares, assim, que eu, de outra maneira, talvez eu não tivesse conhecido. E também, assim, a gente compartilhar conhecimento, compartilhar leituras, escritas, é maravilhoso, né? E a gente chega no final com nada mais, nada menos que o nosso queridíssimo Mário Quintana. E vocês, durante a aula de hoje, vocês já vão começar a entender por que nós escolhemos Mário Quintana para ser o último escritor do curso Os Mundos de Dentro, né, os EE6, como eu costumo falar, de 2021. A gente vai fazer uma pequena retrospectiva lá daquele passeio que eu fiz com as minhas queridíssimas Bernadette Bruto e Elba Lins, dançando na dança circular lá no Parque da Jaqueira, que foi quando nasceu a ideia do curso. Elas me incentivaram, me provocaram a criar esse curso para compartilhar o que eu estava aprendendo lá na PUC, no Rio Grande do Sul. Só que Mário Quintana, entre vários motivos dele ser o escritor estudado do último módulo do curso, tem esse que foi quando eu estava indo para Porto Alegre, a primeira vez que eu fui para Porto Alegre para conhecer a escrita criativa, né, a oficina de professor Assis Brasil, eu li A Rua dos Cataventos. Então, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Não se esqueçam, gente, é tão especial essa live. Além de ser a última live do curso, certo? Nós estaremos, se Deus quiser e a pandemia permitir, estaremos pessoalmente em Porto Alegre, na residência da nossa escritora convidada, poetisa, atriz, diretora de teatro, mestre e doutoranda em escrita criativa lá na PUC, né? Gisela Rodrigues. E ela vai, se der tudo certo, estivermos devidamente vacinadas e com todas as precauções, ela vai me receber na residência dela, lá em Porto Alegre. A mesma Porto Alegre que me encantou com a escrita criativa, né, no país, né, que é pioneira na área. E também iremos lançar os nossos Estudos em Escrita Criativa, um livro, né, que conta com material de apoio que vocês estudaram durante todo o ano, e também artigos dos escritores convidados e escritores que participaram das outras edições, né, do curso, a edição de livros também, que a gente realizou por aqui. O nosso Mário Quintana, como eu falei para vocês, ele me acompanha desde o início do contato que eu tive com a escrita criativa lá na oficina de professor Assis Brasil. Eu estava começando na área de literatura, né? Eu era de outra área, estava começando lá em 2006. Em 2004 eu comecei a fazer oficinas com Raimundo Carreiro e depois eu quis abraçar o mundo, né? Então eu fui lá investigar como era a oficina de Assis Brasil e passei um mês, ele foi super generoso, passei um mês lá assistindo como ouvinte a oficina dele lá na PUC. E depois eu fui para Paris, lá para Sorbonne, para fazer também uma oficina literária lá na Sorbonne, na Paris 4. Mário Quintana, além desse primeiro contato que eu tive quando eu estava em Porto Alegre pela primeira vez, ele também, eu sinto uma proximidade muito grande. Ele morou lá no Hotel Majestic, e eu morei quando eu fui para Porto Alegre agora, no doutorado, já em 2016, 2017, num hotel também. O meu hotel era no centro, na parte de cima do centro, né? E a dele era na parte de baixo do centro, lá na Rua dos Andradas, que a gente vai ver mais detalhadamente durante as aulas. Eu sinto que ele tem essa doçura, essa sensibilidade, essa delicadeza, né? Que é muito próxima ao que eu gosto de ler, ao que eu gosto de escrever. Então, assim,
não somente por ele ser de Alegrete, que né, na verdade ele não era nem de Porto Alegre, mas Porto Alegre era a cidade do coração dele. Ele também habitou em hotel, da mesma forma que eu habitei, e também tem uma maneira de escrita muito próxima a nós. E tem mais um outro dado que a gente vai ver daqui a pouco, por que foi escolhido para fechar o nosso curso. Então, tem essa frase que ele fala, que eu gosto muito, que é eles passarão, eu passarinho. Isso é um poemetozinho que ele citou quando ele não era reconhecido pelos pares, né? E eu sinto isso, que ele nos dá força no sentido de, não é que a gente se isole dos pares, mas é no sentido de que acreditar na própria escrita. Então, esse poema eu amo, ele é o poema que abre a Rua dos Cataventos, né? Escrevo diante da janela aberta, minha caneta é cor das venezianas, verde, e que leves, lindas filigranas desenham o sol na página deserta. Não sei que paisagista doidivanas mistura os tons, acerta, desacerta, sempre em busca de nova descoberta, vai colorindo as horas cotidianas. Então vejam que delicadeza, como ele constrói os poemas dele, principalmente desse livro, A Rua dos Cataventos. Nada mais, nada menos que Tânia Carvalhal, essa professora maravilhosa, doutora, pós-doutora lá na Sorbonne, ela fez essa seleção da Rua dos Cataventos, né? Ela fez a apresentação, né? Organização, tudo direitinho, e ela nos traz exatamente um assunto que é muito caro para o nosso curso, que é o apego de Quintana à casa, à rua, como ela diz, vê-se de pronto que o seu título remete aos poemas que tratam da sua rua, aquela que ele espreita da janela aberta, a ruazinha que o poeta acalanta e descreve de dia e de noite, lugar onde se desenrola a vida, tal como se lê nos primeiros sonetos, que é justamente o do livro A Rua dos Cataventos. Quintana está nos ensinando, e a gente vai ver por quê, a sair para esse mundo de fora, né? Nós mergulhamos no mundo de dentro, nessas residências de escritores do curso, nesses 12 escritores do curso, escritores e escritoras, e agora vamos nos preparar para sair para o mundo, né? Voltar para o mundo. Então, Quintana é um grande mestre nesse sentido, porque ele lá nesse poema ele diz: eu nada entendo da questão social, eu faço parte dela simplesmente. Eu sei apenas do meu próprio mal, que não é bem o mal de toda a gente, nem é deste planeta. Por sinal, que o mundo se lhe mostra indiferente. E o meu anjo da guarda, ele somente, é quem lê os meus versos, afinal. Então, não é que ele seja deslocado, não é que ele não seja conectado com o seu tempo. Pelo contrário, eu sinto que ele é conectado, ele está atento às questões do presente, mas ele afirma que, antes de tudo, vem esse mundo de dentro, essa apropriação da escrita, essa apropriação, esse reconhecimento próprio. Então, ele dá essa sensação de que, primeiro, nós precisamos nos apropriar da própria escrita, mergulhar com todas as forças, sem medo, nesse mundo de dentro da nossa escrita, para poder a gente ter condição de ir para esse mundo de fora e publicarmos e compartilharmos a nossa escrita, etc. Então, assim, eu leio dessa forma essa ajuda que Quintana vai nos dar. Esse isolamento de Quintana, que a gente vai descobrir mais adiante, na realidade foi questão de saúde mesmo, que ele precisou passar a infância, né, muito contido dentro de casa. É muito semelhante com a nossa necessidade de isolamento, né, por causa da pandemia. Então, assim, mais um motivo dele ter sido escolhido para escritor do último módulo do curso Os Mundos de Dentro. E próxima aula, a gente vai investigar mais ainda a questão dessa autorrepresentação de Quintana na própria obra, na própria poesia, né? E vamos fazer alguns diálogos com outros escritores. Então, aguardem até lá e lembrem da nossa live no dia 15 com a nossa queridíssima, maravilhosíssima Gisela Rodrigues. E, se Deus quiser, pessoalmente em Porto Alegre. Até lá!